Seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Eu quero que vocês assistam esse programa, comentem se vocês estão gostando, fiquem à vontade como se fosse a casa de vocês. Hoje o programa eu vou receber Camila Saad Blanco Guerreiro. Ela vai falar sobre como que nós devemos prestar atenção na hora de escolher a escola para os nossos filhos. E no terceiro bloco eu vou ter o meu marido Daniel, que vai falar sobre um aparelho que agora é um sucesso chamado Invisalign. Ele vai contar para a gente tudo sobre esse aparelho. Camila, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra te receber de todo o meu coração. Quando eu comecei com o livro, levando o livro para as escolas, você nem me conhecia assim, como amiga, e você abriu a escola Saad para eu entrar, falar do livro. Você fez uma reunião com os pais que foi tão edificante. Muito obrigada, viu? De verdade, hoje é uma honra te receber aqui. Imagina, a honra é toda minha. Sou uma admiradora do seu trabalho, obrigada, da sua ousadia, do seu senso de empreendedorismo. Acho que a gente precisa muito disso, na nossa sociedade. Parabéns. Sim, obrigada. Você trabalha com a educação infantil. Você faz infantil, você está no comando da escola Saad, uma escola que existe aqui em Taubaté há anos. O meu marido estudou lá. Legal. desde uma fase. Que ótimo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é super pertinente, que é como escolher uma escola para os nossos filhos. Um tempo onde nós estamos finalizando aí para escolher uma nova escola, às vezes, ou colocar o nosso filho numa escola. E o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que olhar? Nos fale. A gente sabe que essa fase, não só como profissional, mas como mãe, eu sei que é uma decisão muito delicada para se tomar, exige muito cuidado, muita atenção, não é uma decisão que a gente pode tomar de forma impensada, porque as crianças passam, no mínimo, 4 horas por dia ali naquele ambiente, com aqueles profissionais. Então, é um ambiente em que as crianças ficam muito e onde elas absorvem muito conhecimento, E como eu trabalho com a educação infantil, eu vejo o quanto as crianças se desenvolvem, às vezes em 1 mês, 2 meses, a criança já é outra. Os pais vêm e falam, nossa, mas quando ele entrou era de um jeito, agora já está de outro. Mas é porque realmente é o que a gente costuma falar muito. As crianças nessa fase são aquelas esponjinhas, Elas absorvem tudo que a gente ensina para elas. Sim. Então, é um trabalho que tem que ser feito de forma muito séria. Sim. A gente tem os 2 extremos nesse sentido, que são, por um lado, exagerar nesse conteúdo, querer que a criança seja perfeita, com 2 anos, que ela saiba tudo, que ela escreva, que ela lide bem com os problemas do dia a dia, e ela é, na verdade, um bebê aos 2 anos, que está saindo do colo da mãe. E, por outro lado, também menosprezar a capacidade da criança. Sim. É outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu já ouvi mães perguntarem, mas o que eles vão aprender com 2 anos? Aí eu falo, o que eles não vão aprender com 2 anos? Aos 2 anos, eles têm tudo a aprender ainda. Sim. Então, a gente tem que encontrar profissionais e instituições que levem esse trabalho realmente a sério. Porque os 2 extremos são perigosos. Mesmo para o desenvolvimento. E você falou uma coisa que é bem interessante. Saiu do colo da mãe e está indo para um outro ambiente. Nós, mães, quando entregamos os nossos filhos na escola, nós temos que confiar. Confiar no profissional, como você disse, em toda a equipe. E essa escola, eu acho que ela tem que ser assim, a escola é uma extensão da casa. Ela tem que ter também ainda aquele jeitinho, por mais profissional que seja, mas ter essa afetividade, esse carinho. Um ambiente acolhedor, Acolhedor. Fale um pouquinho disso. A gente costuma dizer lá também muito para as nossas colaboradoras que as crianças vêm do colo da mãe para o nosso colo. Isso. Então, que a gente tem que entender isso como uma coisa muito séria também. Não adianta a gente querer, como eu falei, que a criança tenha uma maturidade que ela não tem nem capacidade, nem cerebral de ter, Então, tem que ter esse cuidado, esse carinho. A criança aprende melhor quando ela gosta de quem está ensinando ela. Sim. A criança se desenvolve muito melhor quando ela gosta de quem está cuidando dela.
E essa separação entre mãe e filho, família e criança, é um rompimento, é um momento de rompimento para a família e para a criança, mas principalmente para a criança. A gente vê que as mães sofrem muito, eu também sofri, eu estando lá dentro. É difícil a gente se desvencilhar, mas para a criança é muito mais sério porque ela não tem a maturidade que a gente tem, né? Que a gente deve ter, pelo menos. Então, a criança precisa dessa afetividade completa. Então, a gente fala, tem que pegar no colo, tem que fazer carinho. A criança, num momento de tensão, de nervosismo, que às vezes ela não consegue sair de uma crise, ela precisa do toque, de afeto, com carinho, precisa desse abraço, esse acolhimento. Então, é uma coisa que a gente defende com unhas e dentes. E isso é tão verdadeiro, porque assim, a gente tem filho pequeno, chega no final de semana, ou lá dentro de casa mesmo, que eles não estão na escola, eles sempre estão falando da professora e contam alguma coisa. Porque eu sou da equipe da minha professora. Então você vê que gosta. Daí você pergunta, mas você gosta da sua professora? Gosto. E é também tem algum problema. Tem que gostar. Isso que eu ia falar. É importante os pais também perguntarem para os filhos. E aí, você está gostando? Por mais que seja novinho, porque às vezes acha que por ser primeira infância, pode ser qualquer escola, pode ser qualquer lugar que você coloque seu filho ali, ele não vai brincar só. E não é, né, Camila? Não, de forma alguma. A gente já tem acesso a alguns estudos que dizem, inclusive, que a educação infantil tem mais impacto na vida do ser humano do que a faculdade que ela estuda. Porque é o que vai formar a identidade dele, é o que vai conduzir ele para essa autonomia. Então, é outra coisa que se fala muito, a autonomia da criança, mas a gente precisa ensinar a criança a ter autonomia. A gente não pode simplesmente largar ela no ambiente e dizer se vira porque você está na idade de ter autonomia. Não é assim, a gente tem que conduzir com muito carinho, porque cada criança é um caso, cada criança é de um jeito, então a gente tem que ter esse conhecimento mesmo. Nós vamos dar um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com a Camila Saad para falar mais um pouquinho sobre as escolhas aí para as escolas. Até daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco. Vou mostrar para vocês o look de hoje. É da Maria Fernanda, minha parceira da Pink Blaze Store. Ela faz venda também online. Obrigada, Maria Fernanda. Adorei esse look. Eu adoro laranja, eu adoro pink, babado. Estou encantada com essa roupa de hoje. Quero agradecer a Cris, do Blues Cabeleireiro, pela escova, por cuidar do meu cabelo. Eu comecei o dia lá hoje. Obrigada, Cris. Obrigada, Mate, o Matheus, Charlot, que trabalha no seu clube. Obrigada pela parceria, Mate. O Mate, além de ser o maquiador, ele me ajuda depois a pôr o brinco, ele tira foto comigo, ele tira as fotos para depois a gente publicar. Obrigada, Matheus, pelo carinho. Quero agradecer também a Capricha Rainha pelos acessórios, a Mari, que é a dona, empreendedora, mudou todo o visual da loja dela, tá mais bonita. Mari, que Deus abençoe muito você nesse novo tempo, viu? Um beijo especial para você. Quero agradecer também a Patrícia Lanfranchi, minha consultora de moda e estilo, que tem a paciência de ver sempre, de me dar atenção, de ver minhas fotos, de sugerir os looks. Obrigada, Paty. Um beijo especial para você. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Então vamos continuar, Camila. Essa escolha da escola é tão importante porque assim, quando você já tem um filho e tem o segundo, fica muito mais fácil. Se ele já está na escola, você vai e coloca. Mas quando você não tem um filho, que já é tudo novo, daí chegou a hora de ir para a escola. Eu lembro que quando foi a minha fase de fazer isso, eu falei, eu queria muito que ele fosse. Tinha 1 ano e 10 meses e ele não falava. E eu achava que eu, como mãe de primeira viagem, sempre dando tudo na mão. Então eu falei, isso vai demorar ainda mais para ele para ele desenvolver. E aí, eu lembro quando eu coloquei ele na escola, depois de 1 mês esse menino falava. Estava falando. Então eu falo assim, tem muitas pessoas que falam, deixa para colocar um quanto mais tardio, aproveita esse tempo com ele em casa.
Eu também acho que é interessante, mas assim, existem casos que o fato dele ir, eu não fui por trabalho, eu sempre gostei de cuidar, não foi por isso. Mas eu achei que foi tão bom para ele em vários aspectos. Eu medrosa, não some nisso, você vai cair. Até hoje eu tenho que estar sempre lidando com isso. E na escola ele desenvolveu tantas coisas. Então olha a importância também dessa primeira infância, estar numa escola que tem essa acolhida, que tem essa afetividade, para ter esse desenvolvimento. Exatamente, e do conhecimento dos profissionais também, para trabalharem essas necessidades únicas das crianças. Tem criança que com 1 ano e 10 meses entra falando tudo. E tem criança que entra sem falar uma palavra. Sim. Já aconteceu, inclusive, de uma mãe ir lá e falar assim, minha filha não fala nenhuma palavra. E eu levei ela na fono e a fono falou assim, não precisa trazer ela aqui, leva ela para uma escola. Porque ela precisava socializar, ela precisava dessa atenção com crianças da idade dela, precisava que ela fosse tratada da forma correta para desenvolver a fala. Sim. Então, são 2 pontos também que são muito importantes nessa escolha. Um é o conhecimento dos profissionais que estão ali. A gente precisa não só que a equipe gestora seja muito capacitada, mas que as profissionais em sala de aula sejam muito capacitadas. É muito difícil encontrar bons profissionais nessa área, capacitar esses profissionais é um trabalho árduo, né? Constante. Porque essas professoras e auxiliares que ficam em sala de aula o dia todo, elas têm que ter esse olhar também, para nos reportar, para pedir um auxílio se for necessário, mas elas que ficam ali com as crianças todos os dias. E quantas coisas que se descobre de uma criança, tantas doenças que hoje é descoberto dentro da escola. Dentro da escola. Então, olha a importância de você colocar o seu filho. Tem criança que descobre que a mãe descobriu uma doença de concentração, de atenção déficit, né? Que com 8 anos de idade tratou ela porque não teve uma escola que também alinhou isso. Olha para você, é uma judiação. E outro ponto para a gente conseguir detectar essas necessidades é que sejam turmas reduzidas, com poucas crianças por sala de aula. Então, também é aquela coisa que a gente ouve muito falar, que a escola não é um depósito de criança e tal, não, né? Acho que é uma generalização, mas é uma necessidade que sejam poucas crianças e mais de uma profissional por sala de aula, para que esse trabalho seja realmente direcionado para as necessidades de cada criança, né? Porque o desenvolvimento, existe um nível, a gente estuda, a gente tem que ver que tem que estar todo mundo mais ou menos no mesmo nível para a gente conseguir ver se tem alguma questão que precise ser trabalhada, mas cada criança é uma criança. E a gente precisa conhecer muito bem essas crianças. Como é que eles vão desenvolver a identidade deles se a gente não direcionar, se a gente não perceber? E eles têm que se sentir seguro também com a professora para mostrar as limitações e ter esse respaldo todo, que é muito importante também. E aí vem aquela parte da participação da família, né? Então tem que ser uma escola que esteja aberta para a participação da família, que acolha essa família, que consiga direcionar pro bem da criança, né? A gente fala também que os clientes, a gente está cansado de falar, as pessoas falarem para a gente, os clientes de escola são os pais. Mas o nosso trabalho é o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa ter esse cuidado para extrair o máximo da criança na hora certa, né? E a escola também, a criança tem que ir para uma escola que ela brinque. Porque brincando que desenvolve. Às vezes os pais estão tão preocupados do filho falar, escrever, ler, falar corretamente, às vezes línguas... Está tão preocupada com vários idiomas, mas a criança, se ela estiver brincando e estiver feliz na escola, e estiver no ritmo dela, cada um tem seu ritmo, foi como você falou. É tão mais importante, eu acho que esse ambiente da escola, eu lembro na minha infância, o ambiente da escola, que delícia que era. Eu sinto até o cheirinho da escola. É verdade. Era tão gostoso ir para a escola. E hoje, às vezes, o pai não passa essa segurança para os filhos em relação à escola, porque talvez colocou numa circunstância. E eu acho que também os filhos, os pais têm que ajudar os filhos a irem de todo o coração. Exatamente. Porque muitas vezes eu vejo pais reclamando de coisas da escola perto dos filhos,
que eu também acho isso, está dando um tiro no pé, né? Transfere para a criança uma responsabilidade que não é dela, né? Sim. Mas até porque essa questão da brincadeira, a gente vê que até mesmo a alfabetização, ela não é efetiva se ela não passar por uma série de atividades. Então, assim, você pode dizer que a criança escreve o nome dela, às vezes ela não está escrevendo, ela está copiando aquele nome. Sim. Ela escreve as letrinhas, às vezes ela vai jogar um monte de letra lá no papel e vai falar, mãe, o que eu escrevi? Então, ela não está escrevendo, ela não sabe, se ela não está lendo, ela não está sabendo o que ela está escrevendo. Isso não é escrever, é copiar. E a partir do momento que a criança copia, ela está pulando um monte de fase crucial para o desenvolvimento, que às vezes dá problemas até lá no futuro, lá no ensino fundamental 2. A criança vai dar uma travada na produção de texto, Sim. porque ela não aprendeu a fazer o raciocínio da escrita, que é fundamental para a alfabetização. Aí a gente ouve falar, né? Nossa, no Brasil o número de analfabetos funcionais é gigante. E é mesmo, porque o escrever não é copiar. Sim. O ler não é decodificar códigos. É entender o que aquele texto está dizendo. Sim. Então a gente não precisa ter pressa. Eu costumo falar, a criança com 3 anos ela vai assinar cheque, ela vai precisar assinar algum documento. Não vai, então vamos ter calma, vamos pôr ela para brincar, para andar em cima da letra, para fazer a letra na lixa, na lousa, para pescar a letrinha. Sim. Vamos brincar para ela entender o que é essa letra, conhecer o som. Então são questões que eu acho que os pais têm que ter em mente quando for conhecer uma escola para escolher, né? Sim, é muito importante. Ai, já acabou, olha como passou rápido. A gente Falei falou tantas vezes. Não, eu vou colocar embaixo. Você está na escola SAAD, nós vamos deixar o telefone embaixo. Quem quiser entrar em contato, uma escola de anos. Quantos anos tem a SAAD? Quase 40, 37 anos. Olha que legal. Uma escola que se destaca aqui em Taubaté. Vão conhecer para vocês verem, os profissionais são queridos, todos vocês. Isso mesmo, vai ser um prazer receber os seus espectadores. Verdade. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. No terceiro bloco, eu vou receber o Daniel Gualda Teixeira, cirurgião dentista, que vai falar sobre o Invisalign, um aparelho transparente que eu estou usando e quero contar para vocês o quanto que é legal. Um abraço bem rápido, porque nós vamos voltar no terceiro bloco. Estou de volta aqui no terceiro bloco, bem acompanhada com o Dr. Daniel Gualda Teixeira, cirurgião dentista, e ele vai falar sobre um aparelho super bacana que eu já estou fazendo a propaganda e aprovo, que é um Invisalign. Esse aparelho aqui transparente, vocês não vão enxergar não, porque mal dá para ver, porque ele é transparente mesmo, só quem chega bem pertinho que consegue ver. E eu trouxe você aqui com o coração muito alegre, porque é algo que está fazendo um sucesso muito grande. As pessoas chegam até mim e falam, nossa, fazem tantas perguntas que eu vou fazer aqui para você, referente a ele. Seja bem-vindo, Daniel. Valeu, obrigado. Doutor Daniel. Parece, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. E eu acho realmente pertinente, mesmo dentro de um programa de família, a gente está falando sobre uma ferramenta que hoje está ao nosso alcance, né, dentro da ortodontia, da minha especialidade, né, que traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né, para o paciente, para as pessoas como um todo. Então é importante a gente também estar esclarecendo, porque muitas coisas se ouve falar a respeito dos alinhadores de um modo geral, e especificamente sobre o Invisalign, que é uma marca de um alinhador que foi o pioneiro, que realmente começou, né, então que está mais à frente de outros sistemas, enfim. Mas independente disso, é uma nova era da ortodontia que está disponível para as pessoas, entendeu? É aquilo que a gente tem chamado de ortodontia digital. Sim. E eu posso dizer, de verdade, eu não estou falando porque é o meu marido que está fazendo, mas eu nunca tive os meus dentes tortos, assim, que me incomodasse. E daí, de um tempo para cá, eles, tanto na parte de cima como de baixo, eles estavam entortando. E quando surgiu o Invisalign, ele foi fazer o curso, tudo, e eu lembro que nem
nem me chamou a atenção, mas agora eu vi na necessidade e eu só coloquei porque ele é transparente. E eu tenho a minha cunhada que também colocou, a Nádia, um beijinho especial para a Nádia, e ela falou, uau, eu usava o outro aparelho, que era um aparelho que dava um monte de feridinha aqui, o tempo inteiro ela estava reclamando, e esse aparelho, você sente que os seus dentes mexem, mas ele não incomoda em nada. A gente dorme com o aparelho, eu fico todo o tempo com ele, na hora de comer eu tiro, depois eu escovo o dente e coloco ele de novo, mas é algo muito higiênico também, e você vê a diferença. Os alinhadores eu vou mudando toda semana, né? E a diferença que já está dando com 7 semanas que eu estou? 7 semanas, acho que a diferença que ele já dá. Vamos falar, já testemunhei sobre ele, o doutor é ele, vamos lá. Me fala um pouco, faz um resumo dele. Vou fazer um resumão então para você e para a sua audiência realmente, para que eles possam entender o que são os alinhadores de um modo geral, especificamente o Invisalign. Há 15 anos atrás eles chegaram no Brasil. Há 10 anos eu sou credenciado da Invisalign, mas há 10 anos atrás, quando eu conheci a ferramenta, porque o Invisalign é simplesmente um sistema de tratamento dentário. Ponto. Ele não faz diagnóstico, né? Ele só trata, ele só movimenta a dente. E há 10 anos atrás era um sistema que ainda é feito nos Estados Unidos, mas era um sistema muito caro e que resolvia poucos casos. Ao longo do tempo, esse sistema veio sendo aprimorado, veio sendo evoluído, e hoje ele chega até nós num mercado, né, tipo no nosso mercado de trabalho, ao nosso acesso, numa questão financeira muito próxima de um tratamento ortodôntico convencional, né, com qualidades de movimentações dentárias tão boas ou até mesmo melhor do que com os brackets convencionais, né, que são aquelas pecinhas coladas aos dentes com um fiozinho que, por mais tecnológico que aquilo possa ser, é algo extremamente arcaico, é algo extremamente manual. Hoje, com o advento dos alinhadores, vou ser mais específico do Invisalign, porque o Invisalign tem um plus que o diferencia dos demais, que é um software, onde no software eu consigo fazer todas as movimentações de todos os dentes, dente a dente, de uma maneira muito mais precisa. Então, se eu preciso movimentar o seu dente, seu dente aqui ele está 0,3 milímetros tortinho, eu quero chegar ali 0, então eu vou movimentar ele 0,3 e ponto, entendeu? Então é algo que foge da habilidade às vezes manual, lógico que um bom ortodontista tem essa capacidade sim, mas a gente está saindo de uma época onde era como se eu tivesse que redigir uma carta, né? Antigamente a gente datilografava, né? Máquina de escrever. Máquina. Né? A gente está entrando agora na época do computador. É mais ou menos isso. A gente está saindo de uma ortodontia, de um tratamento extremamente manual para algo totalmente digitalizado ou 90% digitalizado. Então, realmente... Mas não é qualquer dentista que pode, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito boa para você tratar o paciente e oferecer para ele uma experiência de tratamento ortodôntico totalmente diferente dos brackets. Porém, isso que você falou é extremamente pertinente. Por quê? O Invisalign, por si só, ele é só uma ferramenta, mas ele não faz diagnóstico, ele não sabe mensurar o risco que há na movimentação ou não. Existem uma série de detalhes que apenas um ortodontista, um especialista em ortodontia, seria capaz realmente de diagnosticar, planejar e executar com uma ferramenta. Pode ser com bracket, pode ser com... O dente ele vai mexer de qualquer jeito, ele não sabe se é um ferrinho ou se é um plástico que está empurrando. O importante é você empurrá-lo da maneira e até onde ele pode ir, né? E o Invisalign ou os alinhadores, eles são essa ferramenta que mudam totalmente a percepção de desconforto, de falta de higiene, de estética, né? Que também no seu caso era um fator fundamental, que os brackets traziam. Então hoje a gente... Posso continuar? Você quer perguntar outra coisa? Não, eu quero só perguntar uma coisa. É que todo mundo me pergunta. Ele é muito mais caro? Não, hoje em dia não. Há 10 anos atrás, quando eu conheci o sistema, que eu achava, isso aqui vai ser a ortodontia do futuro. Mas naquela época, 10 anos, um tratamento custava quase R$25 mil, né? Pode ser para uns, pode ser muito, para mim isso é muito, entendeu? Era muito mais caro do que um tratamento ortodôntico convencional. A diferença de valores de em porcentagem? Era praticamente 3 vezes mais, né? Sim. Então hoje em dia não chega a tanto. É mais caro? Se a gente comparar com um tratamento com bracket metálico, sim, acaba sendo mais caro, 10, 20, 30% no máximo mais caro. Mas ele equipara praticamente ao preço de um tratamento com bracket cerâmico. Enfim, isso depende muito. Essa questão de valores é um pouco delicada da gente abordar, mas é algo totalmente razoável dentro daquilo que
que a nossa sociedade hoje do Brasil, né, está disposta a estar investindo e se cuidando nesse sentido, né? Fale mais alguma coisinha aí para a gente deixar mais claro para as pessoas que estão ouvindo. Porque muitas pessoas, assim como você, por exemplo, nunca tiveram a necessidade de usar aparelho ao longo da vida. Mas a gente vai chegando na fase adulta, se os dentes não estão perfeitamente engrenados, um pequeno mau posicionamento, é fisiológico, é do organismo que esse mau posicionamento vá aumentando. Sim. Né? Então, assim como a gente tem rugas, que com o passar do tempo elas vão aumentando, se não rola um botox ou coisa parecida, isso aumenta mais. O tratamento ortodôntico para esses pacientes também ele é muito indicado, muito bem indicado, porque vai prevenir, vai evitar que você tenha uma terceira idade com dentes muito mal posicionados. Então, é uma ferramenta que pode ser muito útil para pacientes adultos, né, que não querem se comprometer esteticamente ou com a fala, porque você consegue se comunicar com a sua audiência, você tem a sua imagem preservada, você tem a higiene dos seus dentes mantidas, então realmente é uma maneira extremamente diferente de se tratar ortodonticamente as pessoas, e serve tanto para criança quanto para adulto. E vamos deixar o seu contato. Quem quiser também entrar em contato para tirar alguma dúvida, para saber mais sobre o Invisalign, eu posso dizer para vocês que vale a pena usar, não dói. E é algo que você, às vezes você está num lugar, você vai ao banheiro, você tira, depois você volta, leva a sua escovinha, você escova o dente, põe o Invisalign de novo. É extraordinário. Você pode fazer isso quantas vezes ao dia você quiser. Exatamente. Então é tranquilo. Tem todo um protocolo certinho, mas enfim, quem quiser entrar em contato, a gente tem o Instagram, que é Clínica da Vinci Odonto. E o telefone também, o 3642-1721. Pode entrar em contato, conversa com as meninas, elas terão um maior prazer em estar agendando ou explicando por telefone, WhatsApp, ou se quiser pessoalmente, a gente pode também sentar e esclarecer algumas dúvidas. Ah, legal. Tá bom? Obrigado por você ter vindo. Isso, sempre quando eu convido, ele fala, eu de novo, eu vou. Não, vamos falar do Invisalign, tá todo mundo perguntando, a gente tem mais é que falar, é coisa boa, a gente tem que compartilhar, né? Tá certo, e divulgar. Obrigada, viu, Valeu, obrigadão. Eu agradeço vocês estarem comigo mais um programa. É um prazer falar, impartir, dividir as coisas boas com vocês, falar de família. Eu desejo que Deus abençoe muito a família de vocês e nós estamos aqui à disposição para sempre levar algo especial, um programa especial para vocês. Um grande beijo, Deus abençoe e até mais. Até mais. Tchau.